O aeroporto fervilhava. O som das turbinas dos aviões, os anúncios dos voos pelos alto-falantes, as risadas de pessoas se reencontrando e os taxistas chamando passageiros recém-chegados, tudo isso se misturava em uma única sinfonia de sons ensurdecedores e, ao mesmo tempo, familiar. Para Júlia, era como a música do retorno para casa, depois de uma viagem que já durava tempo demais. Quase 2 semanas longe de sua rotina. A conferência médica em uma região distante de onde morava havia sido produtiva. Imersão em pesquisas de ponta, debates acalorados e troca de experiências enriquecedoras. No entanto, ela ansiava por seu próprio lar, pelo conforto do seu apartamento e pelo aroma do café que tanto gostava nas manhãs. Sorrindo, Júlia saiu da área de retirada de bagagens. Ela havia chegado um dia antes do planejado, decidida a fazer uma surpresa para Marcelo. Por sorte, uma vaga de última hora surgiu no voo, e ela não hesitou em aproveitá-la. A antecipação da chegada aquecia seu coração, dissipando o cansaço da viagem. Marcelo havia prometido buscá-la após receber sua mensagem. Júlia já imaginava a cena, ele esperando, segurando um buquê das suas rosas brancas favoritas. Mas para sua decepção, ele não estava lá. Ela observou atentamente a multidão de pessoas que aguardavam seus entes queridos. Nenhum rosto conhecido. Franziu a testa e pegou o telefone. Depois de alguns toques, Marcelo atendeu com a voz levemente sonolenta. Alô? Júlia? Aconteceu alguma coisa? Marcelo, eu já cheguei ao aeroporto. Onde você está? Eu te pedi para vir me buscar. Houve uma pausa na linha. Ah, Júlia, me desculpa. Acho que confundi o horário do seu voo. Achei que você chegaria amanhã. Eu já estou em casa, murmurou Marcelo. Mas espera, eu já estou voltando. A explicação soou pouco convincente. Júlia franziu a testa. Algo na hesitação dele e na pausa desconfortável não lhe agradou. Sua intuição, aguçada por anos de trabalho como médica, dizia que ele estava escondendo algo. Por outro lado, ele era advogado em um escritório particular. Talvez estivesse sobrecarregado com trabalho. Marcelo, não precisa, eu pego um táxi. Não quero que você faça esse trajeto à toa, disse ela, tentando disfarçar a decepção. Tem certeza? Bom, então me avisa quando chegar, respondeu ele, com um suspiro de alívio. Júlia desligou e respirou fundo. O entusiasmo pelo reencontro havia desaparecido. Será que ele realmente confundiu os horários? Ou havia outro motivo para sua ausência? Ela pegou sua mala e caminhou até a saída do aeroporto em busca de um táxi. O vento frio soprou contra seu rosto, fazendo-a estremecer. Puxou a jaqueta para se proteger e olhou ao redor, procurando um carro disponível. De repente, um som familiar chamou sua atenção. Uma voz feminina. Por favor, preste atenção a esse detalhe. Para mim, isso é muito importante. Sim, claro. Você tem uma foto? Ótimo. Vou fazer exatamente como pediu. Não se preocupe, respondeu um homem desconhecido. Júlia estremeceu. Poderia jurar que a voz da mulher era de Valéria, sua sogra. Ela parou no meio do caminho, paralisada. O que Valéria estava fazendo no aeroporto? Júlia sabia muito bem que sua sogra detestava voar e evitava o caos da sala de espera sempre que possível. Sem querer ser notada, instintivamente se escondeu atrás de uma das colunas maciças que sustentavam o teto do prédio. Seu coração disparou no peito. O mais importante era que Valéria não desconfiasse de nada. Tente segurá-la no caminho, invente algum motivo. Eu preciso de tempo, ouviu a voz de Valéria. Júlia espiou cautelosamente por trás da coluna. Sua sogra estava ao lado de um dos táxis, gesticulando energicamente para o motorista. Seu peito se apertou quando viu o que Valéria segurava nas mãos. Um arrepio percorreu sua espinha. Era uma foto sua, tirada na última viagem que fez com Marcelo para a praia. Por que ela tinha aquela foto? E por que queria atrasá-la? O desconforto que Júlia sentiu ao falar com Marcelo no telefone se intensificou. Suas suspeitas começaram a tomar forma. Valéria estava escondendo algo, e isso estava diretamente ligado ao seu marido. Mas o quê? Tentando não chamar atenção, Júlia se moveu lentamente, tentando captar cada palavra da conversa. Sua intuição gritava que algo estava errado. Algo estava acontecendo por trás dela,
e ela precisava descobrir o que era. Tudo bem, farei o possível, respondeu o taxista, examinando a foto. Se eu vir essa mulher, aceito a corrida e tento atrasá-la no caminho, como pediu. Vou inventar algum pretexto. Trânsito, obras. Muito obrigada. Estou contando com você. Suspirou Valéria, aliviada, enquanto entregava ao taxista uma nota de alto valor. Júlia sentiu o rosto esquentar. Sua sogra estava subornando o motorista para atrasá-la. Mas por quê? O que estava acontecendo? Será que Marcelo havia feito algo errado e a mãe dele estava tentando encobrir? Por um instante, Júlia teve vontade de sair de trás da coluna e exigir explicações, mas algo a conteve. Seu instinto de autopreservação lhe dizia que precisava agir com cautela. Valéria pagou o taxista e saiu do aeroporto. Júlia prendeu a respiração por um momento, e assim que sua sogra desapareceu na multidão, saiu do esconderijo e seguiu decidida para o ponto de táxi. Seus olhos vasculharam rapidamente a área, procurando o motorista com quem Valéria havia conversado. Logo o encontrou. Era um homem com um rosto simpático, vestindo uma camisa xadrez desbotada e um boné amassado, provavelmente comprado em alguma liquidação. Júlia se aproximou, e tentando manter a voz o mais calma possível, perguntou: "Olá, o senhor está disponível? Preciso ir para a Rua das Acácias, número 10. O homem hesitou por um instante, como se a estivesse comparando à foto que recebeu. "Sim, claro. Entre", respondeu, abrindo a porta traseira. Júlia entrou no carro, sentindo a tensão aumentar a cada segundo. Ela sabia que aquele taxista havia sido instruído a atrasá-la, o que significava que precisava ser extremamente cuidadosa dali em diante. "Meu nome é Maurício", disse o taxista, ligando o carro. "Prazer em conhecê-lo", respondeu Júlia, forçando um sorriso. "O senhor trabalha aqui há muito tempo?", perguntou, tentando puxar conversa. "Ah, acho que já faz uns 5 anos", respondeu ele, arrancando com o carro. "Conheço todos por aqui, tanto os moradores quanto os viajantes." "E hoje o senhor esteve no aeroporto desde cedo?" "Sim, estive." "Por quê?" Júlia fingiu que era apenas uma curiosidade. "Ah, nada", disse, tentando soar casual. Maurício hesitou por um momento, como se estivesse escolhendo as palavras. "Foi um dia normal. Teve bastante corrida." Júlia sentiu que ele estava escondendo algo, mas não conseguiu identificar exatamente o que. O tempo passou rápido durante o trajeto, e logo ela decidiu deixar de lado as suspeitas sobre o comportamento estranho de Valéria. No caminho, o taxista começou a falar sobre sua vida. Disse que trabalhava sem parar para sustentar a família, contando sobre os desafios com o aluguel, as dívidas e os problemas de saúde dos filhos. Sua voz carregava cansaço, mas não desespero. Júlia o escutou atentamente, e sem querer, sentiu uma certa compaixão. Diante das dificuldades dele, seus próprios problemas pareciam pequenos e sem importância. "Deve ser muito difícil para o senhor", disse Júlia quando ele terminou o relato. "Um pouco, sim", suspirou Maurício. "Mas fazer o quê? As crianças são o futuro. Faço tudo por elas." "O senhor é um bom pai", disse Júlia, com sinceridade. Júlia pegou algumas notas da carteira e as entregou ao taxista. "Isso é para seus filhos. Compre algo gostoso para eles." Maurício hesitou em aceitar, mas ela insistiu. "Muito obrigado", disse ele com sinceridade, pegando o dinheiro. "Você é uma pessoa muito boa." Júlia virou o rosto para a janela, tentando conter as lágrimas. Sentia-se sozinha, magoada, enganada pelo marido e pela sogra. E ao mesmo tempo, diante dela estava um homem que, apesar de todas as dificuldades, mantinha sua bondade e humanidade. Durante o trajeto, ela esperou ansiosamente pelo momento em que Maurício começaria a agir para atrasá-la, encenando algum contratempo. Mas o taxista dirigiu com calma e segurança, sem tentar desviar da rota ou reduzir a velocidade de propósito. Quando chegaram em frente ao prédio, Júlia sentiu um alívio imenso. Pegou a carteira para pagar a corrida, mas percebeu que Maurício parecia desconfortável. "Júlia", disse-lhe antes que ela pudesse entregar o dinheiro. "Preciso lhe contar uma coisa." Ela se alarmou. "O que foi?" Maurício hesitou. "Me perdoe, mas sua sogra me pediu para atrasar sua viagem. Até me pagou para isso."
Júlia sentiu uma pontada no peito. Como assim? Perguntou, tentando manter a calma. E você fez o que ela pediu? Ele balançou a cabeça. Não tive coragem. Quando vi como você é uma pessoa boa e gentil, simplesmente não consegui. Eu sei que errei ao aceitar o dinheiro dela. Mas eu precisava muito por causa das crianças. Se quiser, eu devolvo. Júlia olhou para Maurício. Nos olhos dele, viu arrependimento sincero e honestidade. Não precisa devolver, disse ela. Fico feliz que tenha seguido sua consciência. Maurício suspirou aliviado. Obrigado. Achei que fosse brigar comigo. Mas de qualquer forma, não vou ficar com esse dinheiro. Vou doá-lo para a igreja, para ajudar quem precisa. Não me faria bem mantê-lo. Júlia concordou. E eu queria saber por que minha sogra queria tanto me atrasar. O taxista deu de ombros. Isso eu realmente não sei. Ela só disse que era um assunto de família e que eu não deveria me envolver. Ainda mais porque o filho dela é advogado, pelo que entendi. Júlia saiu do táxi sentindo-se ainda mais confusa. Antes que ela se afastasse, Maurício lhe entregou um pequeno cartão de visitas, feito à mão, colorido com lápis de cor. Ela ergueu a sobrancelha. O taxista sorriu, um pouco envergonhado. Meu filho mais velho, Miguel, fez para mim. Ele diz que cartões assim trazem sorte. Quer ser artista? Então vive desenhando. Júlia pegou o cartão. Se precisar de algo, pode me ligar a qualquer hora, acrescentou ele. Nunca se sabe, né? Ela sorriu. Obrigada. Vou me lembrar disso. Certo. Então, boa noite. Ah, e mande um abraço para seus filhos por mim. Júlia acenou e seguiu para o prédio. Quando chegou ao seu apartamento, parou diante da porta, hesitante. O que a esperava do outro lado? Quais segredos Marcelo escondia? E qual era o papel de Valéria nisso tudo? Ela respirou fundo e inseriu a chave na fechadura. Assim que girou o trinco e empurrou a porta, foi envolvida por um perfume desconhecido. Era doce, enjoativo. Como uma cruel ironia, um par de sapatos femininos de salto alto estava bem à sua frente. Eram vermelhos, envernizados, e visivelmente não eram do seu tamanho. O coração de Júlia disparou. Ela ficou parada, hesitante, com medo de dar mais um passo. Da cozinha, ouviu uma risada feminina abafada. Era leve, provocante. Um arrepio percorreu sua espinha. Reunindo coragem, deu um passo à frente. E então, já estava na porta da cozinha. A cena diante de seus olhos ficaria gravada para sempre em sua memória. Marcelo estava sentado à mesa da cozinha. Sua camisa estava desabotoada. E no seu hobby favorito, estava uma jovem loira, com maquiagem carregada e provocante. Ela segurava uma taça de vinho e jogava a cabeça para trás, rindo de algo que ele tinha acabado de dizer. O tempo pareceu parar. Júlia ficou paralisada, incapaz de dizer uma única palavra. Marcelo se sobressaltou ao vê-la na porta. Seu rosto perdeu a cor na mesma hora. A loira virou-se lentamente e a encarou com um olhar descarado, analisando-a dos pés à cabeça. Júlia, Marcelo murmurou, levantando-se apressado. Ela permaneceu imóvel. O que exatamente eu deveria pensar? Perguntou Júlia, com um tom gelado. Essa é sua cliente, que veio pedir consultoria sobre divórcio usando meu hobby. Marcelo começou a se desesperar. Marcelo andava de um lado para o outro, como um animal enjaulado. Júlia, por favor, me escuta. Ela é mesmo minha cliente. Está passando por uma situação difícil, um divórcio complicado, e eu só estava tentando ajudá-la. Ah, é mesmo? Júlia soltou uma risada amarga. Ajudar como? Fazendo ela vestir o meu hobby e servindo vinho na minha cozinha? Você realmente acha que eu vou acreditar nessa baboseira? A loira soltou um riso debochado. Ah, qual é, Marcelo? Disse ela, esticando preguiçosamente as pernas e saboreando o vinho. Para de se justificar. Está tudo bem claro. Marcelo lançou um olhar furioso para ela. Tamires, cala a boca. Sibilou entre os dentes. Júlia arqueou as sobrancelhas. Tamires. Então esse é o nome da amante do meu marido, murmurou, sentindo o gosto amargo das palavras. Ou melhor, ex-marido. Assim fica mais correto.
As lágrimas ameaçaram vir, mas ela se recusou a chorar. Não ali. Não na frente deles. Júlia, eu errei. Marcelo abaixou a cabeça. Sei que fui um canalha, mas eu amo você. Ama? Júlia soltou uma risada seca. Se me amasse, não teria me traído. Ela pegou sua mala, virou-se e saiu. Espera, Marcelo gritou, correndo atrás dela. Mas Júlia já estava no corredor. Saiu do apartamento e bateu a porta com força, fazendo as paredes tremerem. No hall do prédio, deu de cara com Valéria. A sogra olhou para o rosto dela, viu as lágrimas contidas. Valéria abaixou os olhos, envergonhada, ao ver Júlia parada ali, segurando a mala. Júlia, sussurrou ela. Me perdoe, querida. A voz dela soava arrependida, mas Júlia apenas a encarou com tristeza. Você queria consertar as coisas? Perguntou, a voz carregada de dor. Valéria concordou, sem coragem de erguer o olhar. Eu sabia, admitiu, num tom quase inaudível. Sabia que Marcelo tinha uma amante. Júlia sentiu um aperto no peito. E mesmo assim tentou encobrir? Eu tentei falar com ele. Mas ele não me ouviu, Valéria suspirou. Achei que, se eu conseguisse atrasar você no aeroporto, talvez desse tempo de ele se livrar dessa mulher, arrumar o apartamento. Ela hesitou, depois acrescentou. O pai dela é um homem muito influente. Ele pode prejudicar a carreira do Marcelo. Júlia riu, incrédula. Então é isso? Você realmente acreditou que, se eu não descobrisse hoje, tudo ficaria bem? Valéria tentou se justificar. Eu só queria salvar a família de vocês. Eu gosto muito de você, Júlia. Você é como uma filha para mim. Júlia soltou uma risada amarga. Que belo amor. Se realmente gostasse de mim, não teria cobertado a traição do seu filho. As lágrimas escorriam pelo rosto dela. Toda a dor, toda a decepção, toda a ilusão despedaçada. Ela enxugou as lágrimas com as costas da mão e respirou fundo. Eu estou indo embora. Por favor, não tente me impedir. Não há mais nada a ser feito, disse Júlia, enxugando as lágrimas com as costas da mão. Ela desceu as escadas arrastando a mala, sem olhar para trás. Valéria permaneceu parada no topo da escada, incapaz de dizer qualquer palavra. Ao sair do prédio, Júlia olhou ao redor, sem saber para onde ir, sentia-se perdida e sozinha. Todo seu mundo desmoronou num instante. Foi então que se lembrou do cartão que o taxista lhe deu. Com os dedos trêmulos, discou o número, e tentando conter o choro, explicou a Maurício que precisava novamente de seus serviços. Ele chegou rapidamente, como se já estivesse por perto, à espera de sua ligação. Assim que parou o carro, lançou-lhe um olhar surpreso. O que aconteceu? Por favor, Júlia engasgou entre soluços. Me leve para bem longe daqui. Maurício não fez perguntas. Apenas abriu a porta de trás. Júlia entrou, cobriu o rosto com as mãos e chorou abertamente. Compreendendo sua dor, o taxista permaneceu em silêncio. Apenas dirigiu, focado na estrada, sem encará-la pelo retrovisor. Depois de um tempo, Júlia conseguiu se acalmar. Enxugou as lágrimas e olhou pela janela. O carro seguia pela rodovia, afastando-se da cidade. Para onde estamos indo? Perguntou em voz baixa. Não sei, respondeu Maurício. Para onde quiser. O importante é que você se sinta bem. Ele fez uma pausa e acrescentou. E não se preocupe com o dinheiro. Hoje você já me pagou o suficiente para uma longa viagem. Júlia ficou em silêncio, pensativa. Para onde, afinal, ela deveria ir? Júlia não tinha ninguém a quem recorrer. Seus pais haviam morrido em um incêndio 5 anos atrás. Pedir abrigo a alguma colega do hospital também não era uma opção. No dia seguinte, toda a clínica já saberia o que havia acontecido. Embora, no fundo, soubesse que cedo ou tarde todos descobririam, era impossível esconder algo assim por muito tempo. Ela até poderia alugar um quarto de hotel, mas, no momento, não tinha cabeça para isso. Me leve para o interior, para uma vila nos arredores da cidade, disse, por fim. Tenho uma casa antiga lá, herança da minha avó. Não vou para lá há anos. Tudo bem, respondeu Maurício. Se é para a vila, vamos para a vila. A viagem, embora curta, foi exaustiva.
Júlia permaneceu em silêncio o tempo todo, mergulhada em seus pensamentos. Todos os seus sonhos e planos haviam sido destruídos. Como pôde ser tão ingênua e confiar tanto? Como não percebeu que Marcelo já não a amava? Mas a pergunta que mais a atormentava era: por quê? Por que Marcelo fez isso com ela? O que havia feito de errado? Maurício, percebendo seu estado, ofereceu para comprar um café e até sugeriu um lanche, mas ela recusou. Não tinha apetite. Já estava anoitecendo quando finalmente chegaram à vila. Cercada por florestas e campos, a casa da avó de Júlia, Olga, ficava na periferia, afastada das demais. Estava velha, inclinada para o lado, com o jardim tomado pelo mato. "É aqui?" perguntou Maurício, parando o carro. "Sim", respondeu Júlia, saindo. "Muito obrigado. Não sei o que teria feito sem você." "Não foi nada", respondeu ele. "Se precisar de algo, me ligue." Maurício foi embora, deixando Júlia sozinha diante da casa antiga. Ela ficou parada, observando a construção desgastada pelo tempo, sentindo-se completamente vazia. Suspirando, abriu o portão e entrou no quintal. A grama alta e seca estalava sob seus pés. A casa parecia abandonada e pouco acolhedora, mas, ainda assim, era sua herança, seu refúgio. Um lugar onde poderia ficar sozinha, pensar e, finalmente, tentar se recompor. Júlia abriu a porta e entrou. Por dentro, tudo estava coberto por poeira e o ar era pesado pelo tempo. A mobília envelhecida permanecia no mesmo lugar. Ela acendeu a luz e olhou ao redor. Tudo estava exatamente como se lembrava da infância. O velho sofá, a cadeira de balanço, a estante repleta de livros antigos. Na parede, pendurada, estava a foto de sua avó. Júlia se aproximou, passou os dedos pelo vidro empoeirado e sussurrou: "Vovó." O peso de tudo o que aconteceu caiu sobre ela de uma vez. Júlia desmoronou em lágrimas. Naquela noite, demorou a dormir. Virava-se de um lado para o outro, revivendo cada momento da sua vida. Sabia que teria que começar do zero. Precisava esquecer Marcelo, sua traição, sua vida antiga. Mas como? Como apagar do coração alguém que amou tanto? Na manhã seguinte, acordou com dor de cabeça. Saiu para o quintal e respirou fundo o ar puro do campo. O sol brilhava forte, os pássaros cantavam. A vida seguia seu curso. Júlia decidiu que precisava agir. Não podia simplesmente ficar ali, se lamentando. Como havia voltado da viagem mais cedo, ainda tinha um dia inteiro de folga antes de retornar ao hospital. Então, começou pela limpeza. Lavou o chão, tirou o pó e foi organizando os cômodos um por um. A faxina ajudou a distraí-la dos pensamentos tristes. Aos poucos, Júlia começou a se sentir um pouco melhor. Na hora do almoço, decidiu preparar algo para comer. Já sabia que a geladeira estaria vazia, afinal, a casa estava abandonada há muito tempo. Sem outra opção, pegou a bolsa e saiu em direção ao mercado, que ficava no centro da vila. Depois de comprar os mantimentos, seguiu de volta para casa, e no caminho, encontrou uma vizinha idosa. "Olá, minha filha", disse Dona Helena, sorrindo. "Faz tempo que não te vejo. Como tem passado?" "Olá", respondeu Júlia. "Vou levando. Fico feliz em te ver por aqui. Se precisar de algo, me procure. Posso te ajudar e te contar as novidades da vila." "Obrigada", agradeceu Júlia. Ao chegar em casa, preparou o almoço. O resto do dia passou em meio a tarefas domésticas e pequenas tentativas de organizar a casa para que ficasse mais confortável. Antigamente, ela e Marcelo haviam planejado transformar a casa da avó em um refúgio para os fins de semana. Mas a ideia nunca saiu do papel. O trabalho sempre atrapalhava. Ora Júlia estava de plantão no hospital, ora Marcelo estava ocupado com audiências intermináveis. Na manhã seguinte, Júlia acordou novamente com dor de cabeça. Foi então que decidiu: precisava voltar ao trabalho. Era a única coisa que poderia ajudá-la a seguir em frente. O aroma de café recém-passado se espalhou pelo ar assim que a cafeteira completou seu ciclo. Se estivesse em casa, Júlia certamente prepararia um café forte e encorpado do jeito que gostava, mas na casa da avó tinha que se contentar com o básico. Vestiu um casaco e saiu, caminhando até o ponto de ônibus. Pedir um táxi todos os dias estava fora de questão.
Não podia se dar ao luxo de desperdiçar dinheiro naquele momento. O ônibus, como sempre, estava atrasado. Assim que embarcou, procurou um assento junto à janela e se acomodou. Finalmente, poderia descansar um pouco e cochilar ao ritmo monótono do veículo percorrendo a estrada. No entanto, ao chegar à clínica, foi recebida por uma surpresa desagradável. Uma voz firme ecoou pelo corredor assim que ela cruzou a porta do setor. Você deve ser Júlia Siqueira. Ela se sobressaltou e olhou na direção da voz. Um homem alto, de expressão severa, a observava com um olhar crítico. Sim, sou eu. E o senhor é? Perguntou, surpresa. Álvaro Martins. Seu novo chefe de departamento, disse ele, cruzando os braços. E já adianto que não gosto quando minha equipe chega atrasada ou quando os relatórios de viagem não são entregues no prazo. Júlia ficou sem palavras. Nem fazia ideia de que, durante sua ausência, haviam trocado a chefia do setor. Quero esse relatório pronto ainda hoje. Não preciso das suas desculpas. Esbravejou Álvaro, lançando um olhar crítico para Júlia, da cabeça aos pés. Pelo descumprimento das regras, você perderá a bonificação, e além disso, está escalada para um plantão extra. Considere isso um lembrete de que não tolero negligência no meu setor. Júlia engoliu a indignação em silêncio. Aquilo doía. Primeiro, a traição do marido. Agora, isso. Será que a vida era assim mesmo? Tudo desmoronando de uma vez, como se nada tivesse valor. Entrou na sala dos médicos e encontrou seus colegas. Eles a receberam com olhares solidários. Ficamos sabendo da sua viagem e, também da implicância do chefe, comentou uma colega. Está tudo bem, respondeu Júlia, tentando sorrir. Mas o sorriso não veio. Não se preocupa, disse outra. Ele trata todo mundo assim. Quer se mostrar para os superiores. Dizem que veio de outra cidade e já está de olho no cargo de diretor. Consegue imaginar? Júlia suspirou e se sentou à mesa. Ligou o computador. Precisava terminar o relatório o mais rápido possível. Tentou se concentrar, mas sua mente continuava voltando para Marcelo. Júlia, chamou Helena, interrompendo seus pensamentos. O que foi? Você ouviu falar do novo paciente? Caso complicado. Júlia afastou os olhos da tela. O que aconteceu? Um menino, 10 anos. Gabriel é o nome dele. Órfão. Foi encontrado vagando pelas ruas. Ele foi encontrado pedindo esmolas, começou Helena. E agora, leucemia. Precisa urgentemente de um transplante de medula óssea. Júlia suspirou, triste. Como médica experiente, sabia que encontrar um doador compatível não seria nada fácil. Vamos procurar, disse com firmeza. Faremos tudo o que estiver ao nosso alcance. Passou o dia todo mergulhada no trabalho, cuidando dos pacientes, analisando prontuários e discutindo casos com os colegas. No fim do expediente, decidiu conhecer o paciente mais jovem da ala, o menino Gabriel. Ao entrar no quarto, viu um garoto magro, de pele pálida e olhos grandes e tristes. Ele olhava para a janela, perdido em pensamentos. Júlia se aproximou devagar e sentou-se ao lado da cama. Oi, Gabriel, disse baixinho. Meu nome é Júlia. Sou médica aqui. O menino virou-se lentamente para ela e esboçou um sorriso fraco. Oi. Como você está se sentindo? Nada bem, suspirou Gabriel. Estou cansado de ficar aqui. Eu entendo, disse Júlia, segurando sua mão com delicadeza. Mas você precisa ser forte. Vamos te ajudar. Ele a olhou com esperança. Vocês vão conseguir? Júlia hesitou por um instante. Não queria dar falsas esperanças, mas também não podia desanimá-lo. Vamos fazer tudo o que for possível, respondeu. O mais importante é não perder a fé. Gabriel suspirou e voltou a olhar pela janela. Acho que não vou ter sorte, murmurou baixinho. Fui uma pessoa ruim, me comportei mal. Júlia olhou para ele, surpresa. Antes, eu pedia dinheiro no aeroporto, disse Gabriel em voz baixa. Minha mãe morreu. Meu pai, eu nunca conheci. Ele desviou o olhar. Eu precisava sobreviver de algum jeito. Fugi do orfanato várias vezes. Não gostava de lá. Júlia sentiu um aperto no peito. Tão pequeno e já havia passado por tanto.
Gabriel, você não é um menino ruim, disse ela, abraçando de leve. Você só tentou sobreviver. Ele olhou para ela com os olhos marejados. Acha mesmo? Tenho certeza, respondeu Júlia. E eu prometo, vamos te ajudar. Você vai melhorar. Gabriel esboçou um pequeno sorriso, e Júlia viu um brilho de esperança em seu olhar. Ela sabia que precisava fazer tudo o que fosse possível para ajudá-lo. Posso te esperar todos os dias? Perguntou Gabriel, enxugando as lágrimas. Para você vir aqui e conversar comigo? Ficar sozinho é tão chato. Claro, sorriu Júlia. Vou passar aqui todos os dias. Podemos conversar, jogar alguma coisa ou ler um livro. Júlia ficou no quarto mais um tempo, contando histórias para ele. Júlia, obrigado, disse Gabriel. Você é muito boa. Ela saiu do quarto com o coração pesado, mas com a firme decisão de ajudá-lo. Nos dias seguintes, passou todo o tempo livre ao lado do menino. Eles liam, jogavam jogos de tabuleiro e simplesmente conversavam. Gabriel falava sobre sua vida, sobre sua mãe e sobre os sonhos que nunca conseguiu realizar. Júlia ouvia com atenção e percebia que ele estava mudando. A cada dia, seus olhos tinham mais brilho e esperança. Mas ela também não esquecia da busca pelo doador. Consultava bancos de dados, conversava com colegas, procurava qualquer informação que pudesse ajudar. Até aquele momento, sem sucesso. Além disso, o novo chefe não lhe dava um minuto de paz. Álvaro implicava com cada decisão sua, revisava seus relatórios inúmeras vezes e a fazia refazer tudo sob o menor pretexto. Júlia tentava ignorá-lo, mas era difícil. Depois de mais um dia exaustivo no hospital, pegou o ônibus de volta para a vila. Ao chegar, acendeu o fogão, preparou o jantar e sentou-se à mesa. A casa estava silenciosa e tranquila. De repente, ouviram-se batidas na porta. Júlia estremeceu. Quem poderia aparecer àquela hora? Levantou-se e abriu a porta. Diante dela, estava Maurício. O que você está fazendo aqui? Perguntou Júlia, surpresa. Não ouvi o barulho do carro. Você não veio a pé, veio? Olá, Júlia. Eu não podia simplesmente deixar você aqui sozinha, disse ele, sorrindo. Trouxe algumas compras para você. Deixei o carro na entrada da vila, senão os cachorros daqui iam latir para o meu pobre carro a noite toda. Eles não gostam muito de estranhos. Júlia ergueu as sobrancelhas, surpresa. Obrigada, sussurrou. Você é muito gentil. Maurício sorriu. Não foi nada. Apenas se cuide. Vai ficar tudo bem. Aceita um café? Convidou Júlia. Ele balançou a cabeça. Melhor deixar para a próxima. Meus filhos já devem estar me esperando. Eles são terríveis quando fico fora por muito tempo. Júlia concordou, e ele se despediu. Assim que o táxi desapareceu na estrada, ela fechou a porta e recostou-se nela. Seus olhos se encheram de lágrimas. Mais uma vez, estava sozinha. Os dias seguintes passaram em meio ao trabalho intenso. Júlia se dedicava ao máximo, cuidando dos pacientes, ajudando-os a enfrentar suas doenças. Fazia de tudo para esquecer sua dor pessoal. E durante todo esse tempo, Marcelo sequer se preocupou em ligar para saber como ela estava ou se precisava de algo. Simplesmente apagou 7 anos de casamento como se nada tivesse acontecido. Melhor teria sido se eu nunca tivesse voltado daquela conferência, murmurou Júlia para si mesma. A porta do consultório se abriu, e Álvaro entrou. Doutora Júlia Vasconcelos, disse ele, com a voz fria. Como você sabe, estamos enfrentando dificuldades para encontrar um doador para o nosso pequeno paciente. Entenda que precisamos resolver isso com urgência. Júlia suspirou, cansada. Já havia procurado incansavelmente por um doador, entrando em contato com centros médicos e fóruns especializados, mas, até o momento, sem sucesso. Estou fazendo tudo o que posso, respondeu. Isso não é o suficiente. Retrucou Álvaro, num tom áspero. Vou repetir, se o doador não for encontrado em breve, terei que tomar providências. Júlia cerrou os punhos. Ela sabia que Álvaro queria apenas um pretexto para se livrar dela. Por que cabia a ela encontrar um doador? Por outro lado, Gabriel era órfão. Não havia ninguém que pudesse ajudá-lo. O sistema público era lento demais. Naquela noite,
Júlia voltou para a vila completamente exausta. Sentou-se nos degraus da varanda e ficou pensativa. O que fazer? Como salvar Gabriel? Talvez pudesse ser a doadora. Mas o regulamento proibia funcionários de doarem para pacientes sob seus cuidados. De repente, lembrou-se de Maurício. O taxista mencionou que conhecia muitas pessoas. Júlia hesitou por um momento, depois pegou o telefone. Nos últimos dias, Maurício se tornou quase um anjo da guarda para ela. Boa noite. Aqui é a Júlia, a médica da clínica. O senhor se lembra de mim? Júlia, claro que me lembro. O que aconteceu? Respondeu ele, atencioso. Preciso da sua ajuda, disse ela, aflita. Temos um paciente grave que precisa urgentemente de um transplante de medula óssea. Estamos procurando um doador, mas ainda não conseguimos encontrar. Entendi, disse Maurício, pensativo. Vou ver o que posso fazer. Júlia sentiu um alívio imediato. Muito obrigada. Estou contando com você. Alguns dias depois, o telefone tocou. Júlia, tenho boas notícias, disse Maurício. Encontrei alguém que deseja fazer a doação para o paciente. Ela mal pôde acreditar no que ouvia. Quem? Eu mesmo, respondeu ele, sem hesitação. Você está falando sério? Sim. Estou disposto a fazer os exames necessários, e se for compatível, quero doar. Júlia ficou sem palavras. Naquele momento, teria abraçado Maurício se ele estivesse ali. Na manhã seguinte, ele chegou à clínica acompanhado de seus 4 filhos, Arthur, Nicolas, Miguel e Vinícius. Júlia sorriu ao vê-los. Bom dia. Cumprimentou. Bom dia. Responderam os meninos em coro, um pouco envergonhados. Ela olhou para Maurício com gratidão. Muito obrigada por aceitar ajudar. Não foi nada, disse ele, tranquilo. Se eu posso ajudar, por que não faria isso? Ainda mais para um menino tão pequeno. Júlia o levou até a sala de exames, enquanto seus filhos ficaram esperando no corredor. Cerca de 1 hora depois, Maurício saiu da sala com o rosto um pouco tenso. Maurício saiu da sala com uma expressão abatida. O que aconteceu? Perguntou Júlia, preocupada. Os exames mostraram que não sou compatível, disse ele, desapontado. Júlia sentiu um aperto no peito. Tinha tanta esperança, e agora, mais uma vez, enfrentava um impasse. E agora? Como ajudar Gabriel? Por um momento, sentiu vontade de gritar de frustração. Foi quando o filho mais velho de Maurício, Miguel, aproximou-se hesitante. Pai, e se eu tentar? Perguntou. Talvez eu seja compatível. Júlia olhou para ele, surpresa. Isso é muito sério, Miguel, disse ela. Você tem certeza? Já pensei nisso, respondeu ele, determinado. Quero ajudar. Maurício trocou um olhar significativo com Júlia e depois deu de ombros. Se ele quer tentar, disse. Júlia levou o menino para a sala de exames, enquanto todos aguardavam ansiosos. Minutos que pareciam horas se arrastaram. De repente, a porta se abriu e a técnica do laboratório entrou, empolgada. Isso é incrível! Exclamou. As células de Miguel são perfeitamente compatíveis para o transplante. Júlia mal pôde acreditar. Finalmente, uma esperança para Gabriel. Ela correu para o corredor e abraçou Miguel. Você é um verdadeiro herói, disse ela, emocionada. O menino sorriu, meio sem jeito. Ainda não salvei ninguém, mas vou salvar. A notícia de que o filho do taxista seria o doador de Gabriel logo se espalhou pela clínica. Todos ficaram felizes pelo menino e orgulhosos de Miguel. Mais tarde, Júlia foi até o quarto de Gabriel. Tenho boas notícias, disse, sorrindo. Encontramos um doador para você. Os olhos do menino brilharam de felicidade. Obrigado, doutora Júlia, disse ele. Não me agradeça, respondeu ela. Agradeça ao Miguel. Ele é o verdadeiro herói. Maurício permaneceu ao lado do filho o tempo todo, apoiando-o em cada etapa. Finalmente, o dia da cirurgia chegou. Júlia aguardava no corredor, repetindo mentalmente as palavras de proteção que sua avó costumava dizer. No fundo, estava muito apreensiva pelos pacientes. A operação durou várias horas. Quando o médico finalmente saiu da sala,
Júlia foi até ele com o coração disparado. Como foi? Perguntou, segurando a respiração. Tudo correu bem, respondeu o médico. O paciente está estável, e Miguel também está ótimo. Ele é um verdadeiro herói. Faz tempo que não vejo alguém tão corajoso. Júlia soltou um longo suspiro de alívio. Naquele momento, sentiu-se a pessoa mais feliz do mundo. Nos dias seguintes, os meninos se recuperaram bem. Ficaram em quartos vizinhos, trocando bilhetes engraçados que as enfermeiras e os auxiliares entregavam entre eles. Júlia os visitava quase todos os dias. Ela via Gabriel ganhando força, seu corpo magro aos poucos recuperando a vitalidade. Um dia, ele olhou para ela e sorriu. Doutora Júlia, agora eu tenho uma família. Miguel é meu irmão. Júlia percebeu que Gabriel finalmente encontrou o que mais lhe faltava: amor e apoio. Após o transplante, ele começou a se recuperar gradualmente. Voltou a ter apetite, começou a ganhar peso e, o mais importante, voltou a sorrir. Júlia o visitava sempre que podia, brincava com ele e o incentivava em cada pequena conquista. Tornou-se, ao mesmo tempo, sua amiga, mentora e uma espécie de mãe adotiva. Miguel também se recuperava bem após a doação. Assim que completou o período de reabilitação, voltou à escola e continuou enchendo Maurício de orgulho com seu desempenho. Com o tempo, Júlia e Maurício passaram a se encontrar com mais frequência. Juntos, levavam Gabriel para passear no parque, e, eventualmente, começaram a sair sozinhos. Júlia não pôde deixar de notar o quanto o taxista lhe parecia simpático. Ele era gentil, atencioso e sempre sabia como apoiá-la nos momentos difíceis ou arrancar um sorriso nos dias tristes. Mas havia algo que ainda impedia de seguir adiante. Seu casamento com Marcelo permanecia indefinido. Ele não tomou nenhuma atitude para pedir o divórcio, talvez esperando que ela desse o primeiro passo. Ou, quem sabe, sequer pensava em se divorciar. Quando finalmente se sentiu um pouco mais forte emocionalmente, Júlia decidiu que era hora de dar o próximo passo. Era hora de resolver o divórcio. Com os dedos trêmulos, discou o número de Marcelo. O que é agora? Resmungou ele, irritado, ao atender. Quero saber quando podemos nos encontrar para discutir os detalhes do divórcio. Que detalhes? Como se já não estivesse claro. Precisamos conversar sobre a divisão dos bens. Foram anos de casamento. A casa, as nossas coisas. Tenho direito à minha parte. Marcelo soltou uma risada cínica. Você esqueceu com quem está lidando? Eu sou advogado. Conheço todas as brechas da lei. Você não vai conseguir nada. Aliás, já transferi o apartamento para o nome da minha mãe. Não existe sua parte. Júlia sentiu o sangue ferver. Eu também não sou ingênua. Se for preciso, entrarei com um processo. Vamos ver quem vence. Pode tentar, zombou Marcelo. Só vai perder tempo e dinheiro. E não pense que aquele seu motorista pode te ajudar. Sei de tudo sobre vocês dois. Júlia ficou em choque. Você me seguiu. Não precisei. Tenho minhas fontes. E acredite, se continuar insistindo, vai se arrepender. Júlia apertou o telefone com força. Quem vai se arrepender é você. Não vou desistir. Antes que pudesse continuar, Marcelo desligou na cara dela. Ela respirou fundo, tentando conter a raiva. No dia seguinte, foi direto ao escritório de um advogado. Explicou tudo: o casamento, a traição, as ameaças e a tentativa de Marcelo de se livrar do processo. O advogado ouviu tudo com atenção e, após alguns instantes de reflexão, disse: Você tem boas chances de vencer esse caso, afirmou Augusto. Suas alegações são fortes. Vamos reunir todas as provas necessárias, encontrar testemunhas e demonstrar ao tribunal que Marcelo está agindo de má fé. Júlia suspirou, aliviada. Espero que sim. Só quero que isso acabe logo. Mas não se iluda, alertou o advogado. Será um processo longo e desgastante. Você precisa estar preparada. Ela concordou com firmeza. Estou pronta. Não vou recuar. No dia seguinte, durante sua folga, Júlia aproveitou para organizar a casa. No meio da arrumação, ouviu batidas na porta. Ao abrir, ficou surpresa ao ver Valéria parada na varanda. A sogra hesitou por um instante antes de entrar. Júlia, me perdoe, por favor.
A voz dela tremia. Sei que agi errado, mas não sabia o que fazer para conter Marcelo e salvar o casamento de vocês. Eu temia que ele fizesse algo impulsivo. Júlia permaneceu em silêncio, esperando que continuasse. Sei que talvez me odeie, e eu mereço isso. Mas quero que saiba, estou doente. Não tenho muito tempo de vida. Júlia ficou paralisada. O que você está dizendo? É verdade. Valéria suspirou. Escondi isso de vocês por muito tempo para não preocupá-los, mas agora preciso te contar tudo. Ela fez uma pausa e então continuou. Também incluí você no meu testamento. Deixei o apartamento para você. Marcelo tentou impedir, mas já é oficial. Júlia arregalou os olhos, sem acreditar no que ouvia. Lágrimas brotaram em seus olhos enquanto abraçava a sogra pelos ombros. Mas por quê? Você podia ter deixado tudo para Marcelo. Valéria balançou a cabeça. Fiz o que era certo. Quero que você seja feliz, Júlia. Você merece. É uma mulher boa, honesta, diferente do meu filho. Marcelo sempre foi fraco e influenciável. Ficaram em silêncio por um tempo, apenas abraçadas. Naquele momento, Júlia percebeu que Valéria realmente amava e só queria o seu bem. Passaram o dia juntas, conversando sobre a vida, o amor e o perdão. Valéria contou sobre a infância de Marcelo, o pai dele e as dificuldades que enfrentaram ao longo dos anos. Júlia ouviu tudo com atenção, compreendendo que cada pessoa carrega suas próprias tragédias e erros. Ao anoitecer, Valéria começou a se sentir muito mal. Júlia a ajudou a deitar-se e chamou uma ambulância. Os médicos a levaram para o hospital, e Júlia ficou sozinha na casa. Sentia-se vazia e perdida. Lembrou-se da avó e decidiu ir até o jardim. Entre a grama alta e os arbustos, encontrou um velho canteiro de flores tomado pelo mato. Com as mãos, limpou a área e, para sua surpresa, viu que ali ainda cresciam margaridas, as flores preferidas de sua avó. Colheu algumas e as levou para dentro. Depois de um momento de reflexão, as colocou em um vaso antigo e sorriu levemente. A vida continuava, apesar de tudo. Os dias foram passando. Júlia seguia com seu trabalho, cuidando dos pacientes e ajudando Gabriel a se recuperar da cirurgia. Fazia o possível para não pensar no processo contra Marcelo, mas a preocupação voltava constantemente, trazendo angústia. Após exames e observação, Valéria recebeu alta e pôde voltar para casa sob cuidados médicos. Os médicos sabiam que no caso de Valéria, a medicina pouco podia fazer. Em casa, pelo menos, ela teria mais conforto. Maurício continuava ao lado de Júlia, apoiando-a em tudo. Com o tempo, ele se tornou não apenas um amigo, mas um verdadeiro pilar em sua vida. Certa noite, durante um plantão, Júlia estava na sala dos médicos, organizando os documentos do processo judicial. Percebeu os olhares curiosos das enfermeiras e dos auxiliares quando Maurício apareceu. "Oi. O que está fazendo?" perguntou ele, sentando-se ao lado dela. "Me preparando para o julgamento", suspirou Júlia, massageando as têmporas. "Marcelo não quer me dar minha parte do apartamento." Maurício segurou a mão dela com firmeza. "Vai ficar tudo bem. Estou com você." Júlia sorriu, sentindo-se reconfortada. "Obrigada. Isso significa muito para mim." Nesse momento, Gabriel apareceu na porta. Já estava muito melhor e às vezes escapava discretamente do quarto, fugindo da vigilância das enfermeiras. "Doutora Júlia, eu também vou ao tribunal", anunciou. Ela ergueu as sobrancelhas, surpresa. "Mas por quê?" "Você precisa descansar. Quero te apoiar. Você fez tanto por mim. Quero que todos saibam que estou com você. Como um adulto de verdade." Júlia sorriu e o abraçou pelos ombros. "Obrigada, meu querido." No dia do julgamento, Júlia acordou com uma sensação pesada no peito. Júlia sentia-se esgotada, mas sabia que precisava ser forte. Ao sair de casa, encontrou Maurício esperando por ela no portão da antiga casa da avó. Ao lado dele, estava Gabriel, vestindo seu melhor terno, um presente de Miguel, que o considerava um verdadeiro irmão. "Vai ficar tudo bem. Estamos com você", disse Maurício, a abraçando. Júlia respirou fundo e entrou no carro. O tribunal estava lotado. Assim que entrou, viu Marcelo sentado na primeira fila.
Ele vestia um terno impecável e exibia um olhar arrogante e autoconfiante. Ao seu lado, estava seu advogado, um profissional experiente, conhecido por suas táticas agressivas. Júlia se perguntava por que Marcelo, sendo advogado, não estava defendendo seu próprio caso. Será que não confiava em si mesmo? Na plateia, também estava Valéria. Ela parecia muito fraca, mas seu olhar demonstrava determinação. O juiz entrou e tomou seu lugar. O julgamento começou. O advogado de Marcelo iniciou sua defesa tentando manchar a reputação de Júlia. Fez insinuações sobre sua conduta moral, tentando pintá-la como uma esposa irresponsável. Júlia sabia que tudo aquilo era mentira, mas ainda assim era doloroso e humilhante ouvi-lo. Quando Marcelo falou, adotou um tom melodramático. Disse ao tribunal que sofreu muito com a separação e que Júlia, supostamente infiel, partiu seu coração. Ele tentava parecer convincente, mas sua atuação soava patética e forçada. Quando chegou sua vez de falar, Júlia manteve a voz firme. Relatou com clareza como Marcelo a traiu, enganou e destruiu o casamento. Também destacou que tinha direito à parte dos bens, já que contribuiu financeiramente para a vida em comum durante anos. Então, Valéria tomou a palavra. Com voz fraca, mas determinada, confirmou tudo o que Júlia disse. Revelou a existência da amante, falou sobre as mentiras e traições do filho, deixando claro que ele não era vítima de nada. O advogado de Marcelo tentou descredibilizar a própria mãe, mas Valéria permaneceu firme. Falava a verdade, e suas palavras eram irrefutáveis. Após os depoimentos, o juiz anunciou um recesso. No corredor, Maurício e Gabriel esperavam por Júlia. Como foi? Perguntou Maurício. Foi bem. Mas ainda não sei como isso vai terminar. Vai dar certo, eu sei, disse Gabriel com convicção. Depois do intervalo, o juiz voltou à sala e anunciou a decisão. O tribunal reconhecia o direito de Júlia sobre a parte do imóvel e determinava que Marcelo cumprisse a divisão dos bens. Marcelo se levantou de seu lugar, gritando e xingando, fora de si. A segurança precisou escoltá-lo para fora do tribunal. Júlia permaneceu imóvel por alguns instantes, ainda tentando assimilar o que tinha acabado de acontecer. Ela havia vencido. Conseguiu justiça. Maurício e Gabriel se aproximaram e a abraçaram. Você conseguiu! Exclamou Maurício. Eu sabia que daria certo. Sussurrou Gabriel. As lágrimas de Júlia finalmente caíram. Dessa vez, eram de alívio e felicidade. Pouco tempo depois, Valéria faleceu. Júlia sofreu muito com a perda. No fundo, sentia-se culpada por não ter conseguido retribuir tudo que a sogra fez por ela. Marcelo tentou recorrer da decisão judicial, mas perdeu em todas as instâncias. No fim, foi forçado a aceitar a derrota. Júlia ficou com metade dos bens adquiridos durante o casamento e também com a herança deixada por Valéria, garantindo sua estabilidade financeira. Sem saída, Marcelo teve que se conformar com o pouco que lhe restou. Mas seu castigo não parou por aí. Assim que sua amante descobriu que ele havia perdido parte do patrimônio, tratou de abandoná-lo sem hesitação. Arruinado e sozinho, Marcelo deixou a cidade, levando consigo apenas o peso de suas próprias escolhas. Ninguém sentiu sua falta. Júlia seguiu trabalhando na clínica, ajudando pacientes em sua recuperação. Também continuou apoiando Maurício e seus filhos, tornando-se cada vez mais próxima deles. E então, finalmente, uma nova vida começou. Agora, ela era verdadeiramente livre. Sabia que o futuro ainda traria desafios, mas estava pronta para enfrentá-los. Certa noite, Maurício apareceu na casa de Júlia segurando um buquê de rosas. Ele parecia nervoso. Júlia, preciso te dizer algo, começou ele, hesitante. Ela olhou com curiosidade e sorriu de maneira brincalhona. E o que o meu nobre cavaleiro deseja me dizer? Maurício respirou fundo. Eu te amo. Júlia ficou paralisada por um instante. Não esperava aquela confissão. Pelo menos, não naquele momento. Houve um breve silêncio, até que ela sorriu e respondeu. Eu também te amo. Os olhares de Júlia e Maurício se encontraram, carregados de desejo contido. Ele deslizou os dedos pelo rosto dela, e um arrepio percorreu sua pele. Quando seus lábios finalmente se tocaram, o beijo começou suave, mas logo se transformou em algo mais intenso.
Maurício a puxou para perto, e Júlia entrelaçou os dedos em seus cabelos, entregando-se à paixão que crescia entre eles. O calor dos corpos, a respiração acelerada, a urgência nos toques, tudo dizia o que palavras não precisavam expressar. Quando se afastaram, os olhos dele estavam escuros de emoção. Desejei tanto isso, murmurou ele. Júlia sorriu, sem fôlego. Eu também. E então ele a beijou novamente, sem pressa de soltá-la. Ela sentia que, depois de tudo, havia encontrado tudo o que sempre desejou: amor, família, felicidade. Cerca de uma semana depois, Maurício e Júlia deram entrada em 2 pedidos importantes. Um para o casamento, e outro para a adoção do menino Gabriel, que já havia conquistado seus corações. Um mês depois, o salão do cartório estava repleto de flores e sorrisos. A luz do sol atravessava as janelas, iluminando os rostos felizes dos convidados. A atmosfera era de pura celebração. Júlia e Maurício trocaram olhares, sabendo que aquele era apenas o começo de uma nova e maravilhosa jornada. Júlia e Maurício decidiram unir seus destinos. No salão, ele a esperava ansioso, parado diante da mesa de registro. Estava elegante em seu terno novo, o olhar carregado de emoção. Ao seu lado, estavam seus filhos, alinhados e impecáveis, prontos para testemunhar aquele momento especial. Júlia sorriu. Olhou para os homens de sua vida e sentiu no coração a certeza de que havia encontrado a verdadeira felicidade. Havia sido um caminho difícil, cheio de desafios, mas tudo aquilo a levou até ali. Agora, ela sabia, na vida, tudo é possível, desde que se tenha fé no amor e jamais se perca a esperança. Espero que tenham gostado dessa história. Se você gostou, clique em curtir e ative as notificações para não perder as próximas histórias. Muito obrigado por assistir e até a próxima!